Oi, meus amores. Na última aula de ciências, nós trabalhamos a cadeia alimentar, a nutrição dos animais, os seres participantes da cadeia alimentar, ou seja, os integrantes da cadeia alimentar e a característica de cada um, Fizemos atividade no livro de vocês e hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre os seres vivos, Nós vamos fazer a leitura juntos, da página de número 56, da página de número 57, no caso, na página 57, 58 e 59 e 60 do livro de vocês, Falando sobre as relações estabelecidas entre os seres vivos. Primeiro, nós temos o quê? Os predadores e as presas, Vamos observar a imagem que tem no livro de vocês? Aí, o que está acontecendo nessa cena, Observe a imagem a seguir e depois converse com seus colegas sobre os questionamentos propostos. Vamos ver quais são esses questionamentos? Nós temos o quê? O que está acontecendo na cena? E aí, pensa para mim o que está acontecendo. Reflita um pouquinho aí. Como a zebra pode se defender diante da situação exposta? Nós temos dois seres aí, não é? Nós temos, no caso, nós temos, acho que é um leão, uma leoa, algo desse tipo, Uma leoa, que nós temos, e a zebra. Aí, o que está acontecendo? A gente vai perceber que nós temos a leoa que está indo atrás da zebra, Nós podemos dizer que o leão, ele é o quê? Predador, e a zebra, ela é a presa, Por que o leão é o predador? Ele vive de caçar a zebra, A zebra, ela serve de alimento para a leoa, E a zebra, ela é a presa porque ele é o alimento da leoa, Então, vamos pensar assim, Vamos fazer a leitura? Para sobreviver no meio natural, os animais necessitam de estratégias que os ajudem a obter alimentos, Que eles precisam se nutrir. Sempre que preciso de formas para escapar do perigo, como o ataque de algum animal, Existem diferentes maneiras de ataques e de defesa no reino animal. Na cena acima, a leoa está à procura de alimento. Ela é o predador. A zebra é a presa que foge para não ser capturada, O predador geralmente possui um dos sentidos mais desenvolvido, o que permite a ele maiores chances de capturar sua presa. As aves de rapina, como os falcões, as corujas, possuem uma visão mais aguçada que lhe possibilita ver o rato silvestre enquanto voam nas alturas. A audição dos felinos, como a onça pintada, consegue capturar ruídos na mata, mesmo que sejam de vários metros de distância. Então, vocês vão perceber que no reino animal, os animais, eles têm características diferentes, Eles têm capacidades diferentes para que eles possam sobreviver ao meio, E possam obter o seu alimento, Eles vão ter uma audição diferenciada, vai ter a capacidade de se locomover com mais agilidade, vai ter a capacidade de se esconder no meio da natureza, Tem diferentes estratégias, diferentes aspectos, Vamos ver aqui a imagem, A imagem nós temos o quê? Tubarão. Os tubarões possuem um olfato, bastante apurado, Eles sentem um cheiro com bastante facilidade, o que lhes permite perceber a presença de substância, mesmo que em pequenas quantidades diluídas na água, como, por exemplo, a gota de sangue de um animal ferido. Então, o sangue, diluído na água em pequena quantidade vai atrair o tubarão, Ele vai sentir o cheiro, então ele vai poder pegar e capturar a sua presa com facilidade, Os animais, eles também podem apresentar, diferentes tipos de dente. A forma, a quantidade, o tamanho dos dentes varia de acordo com o hábito alimentar do animal. Em animais herbívoros, como bois, cavalos e girafas, a arcada dentária costuma ser formada por dentes achatados e quadrados, que servem para triturar o alimento.
Enquanto os animais carnívoros, os dentes são geralmente maiores e pontiagudos, adequados para cortar a carne das presas. A onça, o lobo e o tubarão possuem dentes neste formato, né? Então você vai perceber, dependendo do grupo, né, que eles pertencem, são herbívoros, são carnívoros, a dentição ela vai ter um formato diferente, né? Se o animal herbívoro, ele tem que triturar folhas, não é? Então tem uma formação dos dentes mais quadradinho. Os animais carnívoros, eles já tem que o quê? Rasgar a carne, né? Então ele precisa de uma dentição mais pontiaguda, ó. Analisa a diferença entre o crânio de um herbívoro e de um carnívoro nas imagens a seguir, ó. Então você vai ver, ó, perceber aqui, ó. Nós temos o crânio do cavalo. O cavalo, ele é um animal que se alimenta de quê? De vegetais. Ele é um animal herbívoro. Então você vai ver que a dentição dele é o quê? Mais quadradinha, né? A dentição já é diferente. Agora você vai observar aqui, ó, o crânio de um leão. Olha como é que é a dentição dele é mais pontiaguda, né? Porque ele vai ter que perfurar a carne, né? Além do tipo de dentição diferente, os animais eles também podem desenvolver estratégias diferentes de defesa, né? Então vamos lá, vamos ver isso? As adaptações que os animais possuem variam de acordo com o seu comportamento, a sua alimentação e o seu modo de defesa, tá? Podem ser dotados de garras, dentes, chifres, veneno, entre outros. Cada um com sua particularidade para obter o alimento, fugir de predadores e garantir a sua sobrevivência, né? Então, os animais, eles vão ter que se adaptar ao meio em que vivem, né? Então, essa adaptação tá no tipo de dentição, vai estar no comportamento que eles exercem, né? O tipo de garra que eles têm, o tipo de chifre, a produção de veneno, né? Então, para eles conseguirem sobreviver no ambiente que se encontram, né? Aqui nós temos esse animalzinho aqui, ele é chamado de timbu, que também é o que a gente conhece como gambá. Quando ele se sente ameaçado, ele vai expelir através de suas glândulas um líquido de cheiro desagradável para afugentar o predador, né? Então, o gambá, a gente fala que ele apresenta um mau cheiro, né? Solta um cheirinho ruim. Esse cheirinho vai ser justamente para afugentar o predador dele. Então, isso aqui é uma estratégia de defesa. Aqui nós temos, ó, o porco-espinho, né? Ó, como resposta ao perigo, né? Quando ele se sente ameaçado, o porco-espinho ele vai fazer o quê? Ele vai arrepiar seus espinhos pontiagudos, que são pelos modificados, extremamente rígidos, né, bem duros, utilizado como armadura protetora. Então aí, ó, outra estratégia de defesa, né? Os vegetais também desenvolveram formas de defesa para se proteger de perigos. Por exemplo, os espinhos, por exemplo, estão muitas vezes presentes em vegetais para protegê-los contra o ataque de animais herbívoros, né? Ó. Então nós temos aqui, ó, essa plantinha aqui, ó, que é a folha de carvalho, né? Possui substâncias que dificultam a digestão dos animais que as consomem, reduzindo deste modo os ataques de herbívoros, né? Então, na folhinha dela vai ter substâncias que não vão ser legais para quem for comer essa planta. Então, também é uma estratégia de defesa dos vegetais, tá? Nós temos também o que, ó? A camuflagem, tá? A camuflagem, você consegue identificar o animal da imagem? Olha bem aqui, ó. Você tá conseguindo ver o animal que está presente nessa imagem aí no livro de vocês? Ó, alguns animais possuem formas e coloração muito semelhantes ao ambiente em que vivem. Dessa forma, eles acabam se confundindo com o meio, de maneira que os predadores têm dificuldade de encontrá-lo. Esse recurso é denominado camuflagem. Você vai perceber que bem aqui, ó, nós temos um bichinho. E esse bichinho, ele tem a mesma coloração do ambiente que ele se encontra. Então, é uma estratégia de confundir o seu predador, tá? Ó, o camaleão é um animal reconhecido pela sua capacidade de se camuflar. Sua coloração varia se adaptando à cor do ambiente em que ele se encontra.
Isso acontece porque seu corpo possui células especializadas que permitem a mudança de cor do animal. Então, você vai ver, ó, o camaleão, ó, a cor dele vai se adaptando ao local que ele se encontra, tá? Outra é uma estratégia também de defesa, tá? Os animais vivos também podem utilizar camuflagem como um recurso para conseguir capturar sua presa, né? Além de ser defesa, também pode ser uma estratégia de caça, né? Como a serpente na imagem acima. À espera de algum animal, se aproxima sem percebê-la, caindo na sua armadilha. Você vai ver aqui, ó, que a serpente, ela tá bem aqui, ó. Ela se confunde com o quê? Com o ambiente que ela está, né? Nós temos outra estratégia também que é chamada de quê? De coloração de advertência. Qual dos anfíbios abaixo você acha que é venenoso? Observem as fotografias, depois converse com seus colegas sobre a sua opinião. Nós temos, ó, o anfíbio da imagem A e nós temos o anfíbio da letra B. Qual você acha qual dele que apresenta a maior chance de ser venenoso, né? De ser mais nocivo? O da primeira imagem ou da segunda imagem? O A ou B? E aí, pensaram? Vamos pegar e vamos refletir? Vamos lá, ó. Alguns animais sofreram adaptações ao longo do tempo de forma a expor em seu corpo uma coloração viva e chamativa, com o intuito de alertar ao predador através de suas cores, que é um animal venenoso e que tem um sabor desagradável. Dessa forma, os predadores aprendem que os animais que possuem uma coloração de advertência devem ser evitados e não consumidos. Nas fotografias da página anterior, podemos perceber essa adaptação no sapo da imagem B. Os Dendrobrates leucomelas é um anfíbio pequeno encontrado na Amazônia. As suas cores fortes em tons de amarelo e preto são uma forma de avisar aos predadores que ele é venenoso. Então, essa coloração mais forte, mais viva, pode indicar que esse animal, ele contém veneno, né? Ele pode indicar, pode pegar e servir de alerta para as outras espécies, para os seus predadores, que eles são um pouco nocivos, tá? Então, é uma forma de afugentar o predador também. Mimetismo, ó, diferencie os animais abaixo, identificando qual é a aranha e qual é a formiga, ó. Nós temos a imagem A, nós temos a imagem B. Qual você acha que dessas imagens aqui, ó, nós temos uma formiga? E aí, reflitam. Na imagem A ou na imagem B? Vamos pensar? Vamos ler, ó. Os animais mostrados são tão parecidos que chegam a confundir o inseto, né, a formiga, com o aracnídeo, né, com a aranha. Nesse caso, a aranha está representada na imagem A, tá? Então, na imagem A é onde nós temos a aranha, tá? Além de semelhança na aparência, ela chega inclusive a imitar o comportamento da formiga, locomovendo-se da mesma forma, tá? Por que a aranha imita a formiga? Muitos animais evitam predar as formigas porque elas têm um ferrão, possuem um esqueleto duro e substâncias irritantes que injetam na vítima durante a picada. E por se parecer com esse tipo de inseto, a aranha também consegue afugentar predadores. Essa adaptação que alguns animais adquiriram de apresentar características parecidas com os de outro animal, geralmente venenoso ou de gosto desagradável, é chamado de mimetismo, tá? O mimetismo é uma estratégia de defesa interessante que garante a sobrevivência das espécies imitantes. Veja outros exemplos a seguir. Nós temos, ó, a cobra coral verdadeira é venenosa e a sua picada pode causar a morte de uma pessoa. A falsa coral possui o mesmo sistema de anéis no corpo, mas não possui o veneno como a coral verdadeira. Então, ela tem características semelhantes, né? Uma forma de defesa. Então, ela está o quê? Imitando as características de outra espécie, né?
Então, nós vimos que nós temos várias maneiras de estratégias de defesa, né? A gente vai olhar aqui também, ó, a borboleta a seguir é conhecida popularmente como borboleta coruja, devido ao desenho em suas asas que lembra os olhos dessa ave. Compare as semelhanças nas imagens. Então, aqui nós temos a borboleta e nós temos a coruja, né? Então, nós temos aqui, ó, o que a gente repara? Que o desenho das asas da borboleta se associa com uma característica do quê? Da coruja, né? Então, isso aqui, ó, é uma estratégia de defesa, né? E sobrevivência das espécies imitantes. Então, ela imitou a característica da coruja para se defender, tá? Então, nós temos diferentes estratégias de defesas, né? Que fazem parte do reino animal, né? Nós vimos a camuflagem, que é a característica do animal ter uma coloração e forma semelhante ao ambiente, né, para confundir sua presa. Nós temos a coloração de advertência, onde os animais eles podem ter uma cor mais forte, né, mais chamativa, também para afugentar os seus predadores, indicando que essa coloração que eles são venenosos. Nós temos o mimetismo, né, onde outro animal ele tem a capacidade de imitar a característica de outro, né, tanto a característica física como também as ações para poder afugentar também a sua presa, né? Então a natureza ela é bastante interessante, né? Ela tem diferentes modos, né, diferentes ações para poder sobreviver, né, para se adaptar ao ambiente que se encontra, né? Então, com isso agora nós vamos fazer as atividades que foram propostas para vocês, né? Lembra que na última aula a tia disponibilizou, né? Eu lembro que eu disponibilizei um arquivo, né, para que vocês copiassem no caderno de ciências, né? Eu disponibilizei algumas perguntinhas. Essas perguntinhas aqui, ó, eu disponibilizei na aula do dia 12/8, né? Disponibilizei essas perguntas para que vocês copiassem, só copiassem. Eu pedi para que vocês copiassem e não era necessário responder, né, no dia, que eu falei que nós iríamos responder juntos, né? Então, na aula de hoje, nós vamos responder juntos essas questões. Então, peguem o caderno de vocês e vamos juntos fazer a resolução dessas atividades propostas. Então, na aula do dia 12, né, de ciências, eu propus que vocês registrassem no caderno alguns questionários, algumas perguntas, né, e pedi para que vocês respondessem comigo na próxima aula, né, que era só para copiar e nós iríamos responder nessa aula, né. Então, hoje na aula do dia 17, nós vamos responder juntos, né. A primeira pergunta, tá, estava da seguinte forma, né. Então, número 1, defina cadeia alimentar. Então, era para vocês, para a gente dizer o que é a cadeia alimentar. Então, juntos vamos responder o que é a cadeia alimentar? Quando a gente está falando de cadeia alimentar, a gente está falando do ciclo da matéria e da energia que ocorre entre os seres vivos. O que quer dizer isso? É o ciclo onde a natureza, né, os seres vivos, eles vão interagir com os outros, né, obtendo energia, né? Então, é o processo de nutrição que vai acontecer entre as espécies, né? Vai começar pelos seres produtores, né? Que vão servir de alimento para os seres consumidores. Os seres consumidores, assim como os produtores, também vão servir de alimento, né? Vão fornecer energia para os seres decompositores, né? Então, esse processo ele vai formar um ciclo, tá? Por isso a gente fala que é o ciclo da matéria e da energia que ocorre entre os seres vivos, tá? Plantas e animais, ok? Na questão de número 2, a pergunta que vocês copiaram era assim: quais os componentes da cadeia alimentar? Na cadeia alimentar nós temos o quê? Os produtores, que são lá os vegetais, as plantas. Nós temos os consumidores, né, que são os animais, e nós temos os decompositores, né, que normalmente são os fungos e as bactérias, que exercem esse papel, né. Os produtores são aqueles que têm a capacidade de produzir seus alimentos, seu próprio
próprio alimento. Os consumidores são aqueles, né, que no caso herbívoros, onívoros e carnívoros, aqueles que não têm capacidade de produzir seu próprio alimento. Então eles vão se alimentar dos produtores, que são os vegetais, ou vão se alimentar de outros animais, né? Os decompositores são aqueles que têm a função de decompor a matéria orgânica dos, no caso, os animais e os vegetais, tá? Transformando ele em nutrientes, em água, que serão absorvidos pelo solo, né? Na questão de número 3, a pergunta está assim: defina desequilíbrio ecológico. Então, na cadeia alimentar, nós temos esses 3 participantes, não é? Nós temos os produtores, consumidores e decompositores. Quando há a interferência, né, humana ou uma interferência natural em um desses integrantes, né, em um desses componentes da cadeia alimentar, pode ocorrer o desequilíbrio dessa cadeia, tá? Ou seja, uma das espécies podem existir em grande quantidade, outra pode acabar reduzindo a quantidade. Então, se tem essa alteração, se tem essa interferência, vai ocorrer o desequilíbrio, tá? Então, ó, é quando ocorre a interferência humana ou natural entre os componentes da cadeia alimentar. Então, isso vai causar um desequilíbrio da cadeia alimentar, ok? Nós vamos agora para a quarta questão. A quarta questão está assim: o que são seres detrívoros? Quando a gente fala de seres detrívoros, a gente está falando daqueles seres que se alimentam de matéria morta, ou seja, aqueles seres que vão comer os restos de animais e os restos de plantas, ou restos de animais ou o resto das plantas, tá? Então, esses são chamados os seres detrívoros. Um exemplo de seres detrívoros são o quê? Os urubus, né? Na quinta questão está assim: a forma, a quantidade e o tamanho dos dentes varia de acordo com o hábito alimentar do animal, né? Então, a característica da dentição do animal vai variar, né? O formato, a quantidade, vai variar de acordo com aquilo que ele come, com aquilo que ele se alimenta. Então, vamos escrever. Eu quero que vocês escrevam as características dos dentes, primeiro, dos animais herbívoros. Animais herbívoros são os animais que se alimentam de quê? De vegetais, né? Aí os folívoros, os frutívoros, nectívoros, né? Então, dependendo do tipo de alimentação, a dentição vai mudar. Então, se são herbívoros, o que vai acontecer? A arcada dentária, né, dos herbívoros costuma ser formada por dentes que são o quê? Achatados e quadrados, porque eles servem para triturar o quê? Os alimentos. Então, o formato dos dentes dos animais herbívoros normalmente vai ser marcada mais achatadinha, mais quadradinha, justamente para triturar. Ele vai precisar triturar, ele vai precisar amassar, tá? Já na letra B está pedindo o quê? Dos animais carnívoros. Os animais carnívoros a gente já vai ter uma dentição mais o quê? Pontuda, né? Vai ser mais pontuda, vai ser mais maiores, né? Vão ser dentes maiores que vão rasgar a carne das suas presas. Então são características diferentes. Então registrem para mim, ó, no caderno de vocês, né, as respostas que nós fizemos da primeira questão, da segunda, terceira, quarta e quinta questão da letra A. Aí a gente vai pegar e vai apagar, eu vou apagar e vou continuar registrando as próximas questões, né? Então eu espero que vocês tenham registrado aqui, ó. Se precisar, pausa para registrar antes de prosseguir nas outras questões. Então vou apagar aqui, ó, a número 1. A número 2, né, e a número 3, vou apagar este lado para continuar registrando as questões, né? Então, vamos lá. Nós vamos registrar agora a 5, questão 5, letra B, né? Questão 5, letra B, a característica dos dentes dos animais carnívoros. Então, ó, os dentes geralmente
carnívoros. E a sexta questão, né, ainda das questões propostas para vocês, a pergunta está da seguinte forma: explique as estratégias de defesa. Primeiro, né, lembra que as estratégias, uma das estratégias de defesa que nós temos é o quê? A camuflagem, a coloração de advertência e o mimetismo. Então, está pedindo para que vocês expliquem cada uma delas. Então, primeiro nós vamos explicar o quê? O mimetismo. Então, na letra A, nós vamos dizer o mimetismo. O mimetismo é o quê? Quando o quê? Lembra que qual a característica principal no mimetismo? Então, no mimetismo, ó, os animais são capazes de se confundir com o meio. Deixa eu ver se você colocou certinho. Mimetismo? É isso mesmo, tá certo. Com o meio devido à suas características de comportamento. Então, deixa eu apagar aqui para continuar. Do outro lado, de comportamento e imitação de outros animais, né? De outros animais, né? Então, no mimetismo, o que acontece? Os animais eles têm capacidade de reproduzir os comportamentos de outras espécies, né? Para poder se defender dos seus predadores, né? Então, registrem até aí para a gente prosseguir o restante das questões da questão da letra B e letra C das características das estratégias de defesa. Então vamos lá, vamos trocar aqui um pouquinho, ó, meus alunos, a questão de número 6, tá? A gente trocou a inversão da ordem, né? Porque primeiro eu pedi da camuflagem, foi a camuflagem, depois a coloração de advertência e depois o mimetismo. A gente primeiro falou o mimetismo, vamos começar na ordem, certo? Então, quando a gente está falando da camuflagem, os animais eles são capazes de confundir-se com o meio, né? Com a natureza ao redor dele, e devido à sua forma e à sua coloração. Então, eles têm capacidade de mudar a cor, a sua coloração, o seu formato, para confundir o seu predador, né? Então, ele vai parecer com o meio que eles estão. Então, isso é uma estratégia de defesa, camuflagem, tá? Quando nós temos a segunda, que é a coloração de advertência, o que acontece? Os animais eles vão apresentar a coloração viva e chamativa, né? Vai ter cores fortes, que vai alertar o predador de que é venenoso. É uma maneira de alertar ao seu predador que ele é venenoso, uma maneira de escapar do seu predador. Então, é outra estratégia de defesa. E já na questão de número 6, na letra C, nós temos o mimetismo. Agora sim é o mimetismo. O mimetismo, o que acontece? Os animais, né? Os animais, eles possuem características e comportamentos de outros animais. Então, eles vão ter a capacidade de quê? De imitar outras espécies para poder também se defender do seu predador, tá? Então, agora sim vocês vão registrar a questão de número 6, tá? Questão de número 6, letra A, letra B e letra C. Então, com isso, nós terminamos as correções, a resolução da atividade que foi proposta para vocês. Como tarefa de casa,
no livro, tá? Eu quero que vocês desenvolvam a atividade no livro, na página de número, deixa eu abrir aqui a página, né? Lá, referente às relações dos seres vivos, né? Os predadores, os tipos de dentes, estratégias de defesas, né? Lá na página de número 61 e 62, tá? 61, 62, 61 e 62 são, tá? As outras vocês vão fazer comigo. Então, dever de casa, página 61 e 62. Eu quero que vocês façam como tarefa de casa para a próxima aula de ciências. Combinado? Então, qual a tarefa de casa de vocês? Página 61, página 62 no livro de ciências, que vai ser corrigido na próxima aula. Então, um beijo, meus amores. Se for necessário, dá uma pausa no vídeo ou retorne o vídeo para que vocês possam fazer a resolução correta das atividades, ok? Então, um cheiro grande. Até a próxima aula de ciências.